Muito obrigada. É uma honra muito grande para nós estarmos aqui novamente, né, com vocês. Para nós uma honra muito grande. Nós vamos ter uma ministração que vai ser começada com Paulo, depois eu vou terminar. Mas primeiro a gente queria só mostrar para vocês uma foto da nossa família, para vocês nos conhecerem um pouco melhor, né? Nós temos 4 filhos e 10 netos, né? Aqui ainda faltou 3 que nasceram este ano, que a última vez que a gente reuniu como família foi no Natal do ano passado, e já este ano nasceram mais 3. Mas, então só para vocês conhecerem a nossa filha mais velha, essa de vermelho, a Ruth, seu marido Nate, e gêmeas, Rebeca e Ana, aí a Sara e o Josué, né? O Josué que está sentado no meu colo, eles são missionários com a Igreja da Paz lá no Japão. E aí depois tem o Bruno lá, que é o nosso genro, a Beth, a nossa segunda filha, também estavam no Japão e agora mês passado voltaram para o Brasil. São os pastores de louvor e adoração na nossa igreja, a Igreja da Paz em Barueri, São Paulo. E também eles têm os 2 meninos que estão com o Paulo na frente, o Daniel e o Paulo, e também mais um agora que é o Samuel, que nasceu também, né, este ano. E aí temos o último lá, é o nosso filho Paulinho, é o terceiro, e aí a sua esposa Priscila, e eles também tiveram seu primeiro filhinho, Joseph, que o Joey, que nasceu também em julho, lá no Japão, também são missionários também no Japão. E aí a Debbie e o Ben, a Debbie é a nossa filha caçula, e eles também, a pequenininha que está no colo do pai do Paulo, aquela pequenininha é deles, e agora eles têm mais uma pequenininha também, então a Isabela e a Evelyn, também que nasceu este ano, e eles são pastores de jovens de uma grande igreja nos Estados Unidos, mas em janeiro do ano que vem, o plano deles também é de ir como missionários para o Japão. Então, uma necessidade, uma carência muito grande por missionários no Japão. Quem sabe que Deus não vai levantar missionários aqui também para ir lá para a Ásia, né? Lugar muito... É interessante, porque aí também mostra a vida, a pessoa do meu genro, né? O pai do Paulo, que agora tem 97 anos, assim, super sadio, ainda dirige carro e tudo. Ano passado, essa foto foi tirada no Japão. Ele foi conosco para o Japão para passar o Natal lá. Com 96 anos, ano passado ele foi. E ele, então já é a 4ª geração de pessoas servindo ao Senhor, né? E é um legado que nós queremos declarar sobre essa igreja também, né? Que toda a nossa descendência vai servir o Senhor, né? Essa é a nossa oração, essa é a nossa crença, é o que nós vamos declarar com a nossa boca também, né? Igual Josué fez, né? O Josué que declarou que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então nós também, todos vamos estar declarando isso, e nós cremos, e esse legado, queridos, é para todos nós, e nós cremos que, né, até a terça-feira nós vamos estar aprendendo muito juntos. Desde já queremos dizer que eu amo aquele versículo que diz que o amor cobre uma multidão de pecados, porque nós erramos muito na criação dos nossos filhos, mas a graça e a misericórdia de Deus é muito grande. Mas nós queremos compartilhar com vocês, né, algumas coisas que até onde nós erramos, para vocês evitarem também os nossos erros, mas também para te encorajar, porque mesmo a gente errando, né, mesmo a gente pecando, quando nós estamos crendo em Deus pela vitória, olha só o sucesso, né? Toda honra, toda glória para Jesus, mas todos estão servindo o Senhor, e é isso que nós cremos mesmo. Nós cremos que a Bíblia tem esses princípios para nós. Estamos muito animados em o que Deus vai fazer, né, através dessa conferência aqui, tanto nas nossas vidas quanto nas suas, para a honra e glória de Jesus. Aleluia. Ela é linda, né? Aleluia. Me deixa sorrindo. Tão jovem, mulher. Oh, para os jovens aqui, oro que o Senhor vai te dar uma mulher como a Rebeca. Aleluia. Irmãos, mostrando esta foto aqui, eu quero que nós olhamos em Juízes, capítulo 2,
versículos 6 e 7 e depois versículo 10. São alguns versículos mais tristes na Bíblia, que fala sobre as coisas de gerações. Juízes capítulo 2, versículo 6. Depois que Josué despediu os israelitas, eles saíram para ocupar a terra, cada um a sua herança. O povo prestou culto ao Senhor durante toda a vida de Josué e dos líderes que sobreviveram a Josué e que tinham visto todos os grandes feitos do Senhor em favor de Israel. Agora, versículo 10. Depois que toda aquela geração foi reunida aos seus antepassados, morreram, surgiu uma nova geração que não conhecia o Senhor e o que ele havia feito por Israel. Uma coisa tão triste, tão triste. Essa geração que entrou na terra prometida, ouvindo, vendo os milagres lá no deserto, maná do céu, água da rocha, atravessando o rio Jordão em terra seca, entrando lá, as conquistas de Jericó e todos os outros países, as outras cidades. E só ficou uma geração, só aquela geração que vivia, servia ao Senhor. E falaram que a próxima geração nem seguia Jesus, seguiu a Deus naquela época. Então nós temos um problema aqui que os pais não estavam falando com seus filhos, não estavam passando esse legado que eles tinham aprendido lá no deserto, as coisas que sofreram, as grandes conquistas que eles experimentaram também. Interessante, aqui nessa foto tem as 4 gerações. Meu pai, eu, meu filho Paulinho e também nossos netos, né? 4 gerações. Interessante, a Bíblia fala que a maldição vai até a 3ª, 4ª geração. E você pode imaginar, meu pai reunido conosco, se ele estava bêbado, divorciado, outras coisas, envolvido em pecado e tudo, e ele passando isso para isso, essa maldição, esse tipo de coisa, de imoralidade, podia passar até 4 gerações, que é comum de ter uma reunião de 4 gerações assim. Mas a Bíblia fala que a misericórdia do Senhor vai para 1000 gerações, as bênçãos do Senhor. Então, nós não estamos limitados, irmãos. Nestes dias, nós podemos mudar nossa história, nossa descendência. Você talvez da primeira geração de cristão, mas você pode declarar que eu e minha casa serviremos ao Senhor e todas as minhas descendentes vão seguir Jesus. Esse legado vai continuar começando comigo. Mas nós falamos, a família da Rebeca, a minha família tem de gerações de cristãos e nós estamos vendo isso espalhado para as próximas gerações, porque o que nós vamos te ensinar nesta manhã para garantir, você vai garantir que você vai experimentar este sucesso na sua família. Como a Rebeca falou, nós temos feito muitos erros, nós não somos perfeitos, eu já precisava arrepender muitas vezes, mas Deus, com sua misericórdia, que vai para 1000 gerações, sem fim, domina nossa vida. E nós precisamos ser fiéis nos princípios deles. Então, hoje, nós queremos falar sobre essa coisa de passar esse legado, passar nossas experiências, discipular nossos filhos para garantir eles vão experimentar as grandes coisas de Deus que nós já experimentamos e ainda mais, além de nós, fazer coisas que nós somos uma fundação. E como nós falamos, que nossos filhos vão construir a fundação deles, a alicerce deles em cima do nosso forro. Eles não precisam repetir nossos erros. Nós podemos ensiná-los de evitar nossos erros, começar com uma vida mais bem-sucedida e alcançando muito além de nós. Nós cremos nisso. Nós estamos vendo nossos filhos, missionários em outros países, já experimentaram a provisão de Deus, a vontade de Deus, têm experimentado, todos têm mestrados em educação e tudo, bem-sucedidos. Mas eles sabem o chamado de Deus nas suas vidas. E a coisa principal
é de seguir Jesus. E agora nós queremos olhar alguns princípios de como nós podemos garantir que nosso legado, essa área de ser cristão, vai passar para as próximas gerações. Agora, então, vamos olhar agora para Deuteronômio, capítulo 6, versículos 5 e diante. Deuteronômio, capítulo 6, versículos 5 e diante. A Bíblia fala: amem o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Então, essa coisa chave principal para o sucesso começa comigo. Eu preciso amar o Senhor, meu Deus, com todo o meu coração, com toda a minha alma e com todas as minhas forças. Alguém que está amando alguém com essa paixão, realmente é apaixonada. Essa pessoa é apaixonada por Deus, com tudo que tem, ele servindo a Deus. Eu lembro quando eu conheci a Rebeca, puxa, foi como alguém me bateu na cabeça com um martelo, né? Essa mulher tão incrível, nem conhecia ela, mas Deus tinha um propósito com ela na minha vida, e realmente eu fiquei apaixonado. Eu esperava aquele momento de estar com ela até hoje. Realmente nossos tempos juntos, ela estava em Japão por 3 semanas agora, ajudando Bruno e Beth a fazer as malas para voltar para o Brasil. Aquele tempo todo dia ligando pelo pelo FaceTime, né, para ver, realmente esperando aquele momento ela chegar em casa, para ela chegar em casa. Tão importante, aquela paixão. Mas isso que a pessoa apaixonada está sempre falando, sempre vivendo, fazendo coisas para aquela pessoa. E essa pessoa deve ser Jesus em primeiro lugar. Que eu estou amando com todo o meu coração, com toda a minha mente, com toda a minha alma, com toda a minha força. E se eu estou apaixonado por alguém, eu vou naturalmente falar sobre aquela pessoa. Eu vou falar como as coisas nós fazemos juntos, as nossas conquistas e tudo, né? A coisa, primeiramente, eu preciso ser apaixonado. Se eu não sou apaixonado, eu não vou passar a paixão para outras pessoas. Então, em primeiro lugar, antes de realmente passar para os outros, eu preciso amar. Eu preciso ter essa intimidade com Deus, com Jesus, com o Espírito Santo, que é uma coisa que flui de mim para os outros. E agora, versículo 6. Que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. A Bíblia fala em Mateus 12, 34, pois a boca fala do que está cheio o coração. Então ele está falando que essas palavras que hoje eu lhe ordeno estejam em seu coração. E é importante que as coisas que nós aprendemos de Deus e que nós queremos passar para os outros estejam em nosso coração. Porque a coisa natural é que minha boca vai falar do que está no meu coração. Uma coisa natural, vai acontecer. Eu não vou evitar isso. Você pode saber qual é o amor de alguém, você vai notar falar deles. Daquela pessoa, você notar que ele está falando sempre sobre redes sociais e tudo, então o amor deles redes sociais, né? Se está falando sobre uma pessoa, você nota que aquela paixão daquela pessoa é aquela pessoa. Esse tipo de coisa, a boca vai falar. Então nós precisamos, no nosso tempo sozinho com Deus, nós precisamos deixar aquelas palavras, os mandamentos, aquele conhecimento da palavra de Deus entrar em nosso coração. Aquelas coisas que Deus fala para nós pessoalmente, precisa entrar e ser cheio, e essas coisas vão sair da nossa boca. A Bíblia fala em Provérbios 18, 21, Provérbios 18, 21, o poder de vida e morte estão no poder da língua. Vida e morte estão no poder da língua. Eu tenho aqui na minha boca o poder de vida e morte. Eu posso lançar bênção ou posso lançar maldição. Posso lançar vida ou eu posso lançar morte. Nossas palavras são sementes que vão produzir fruto em espécie. Então eu preciso guardar minha boca. Mas se meu coração está cheio da presença de Deus, de Jesus,
aquelas coisas vão sair da minha boca. Eu não vou ficar criticando pessoas. Se eu tenho aquele amor de Deus, eu vou falar amor de outras pessoas, de perdão, de misericórdia. Eu vou falar aquelas palavras de encorajamento para meus filhos, para os outros, para meus discípulos. Aquela coisa vai sair de mim, vida e não morte. Mas a escolha é nossa. Mas eu preciso guardar meu coração para garantir que o que sai da minha boca vai trazer vida. E continuando aqui, com o versículo 7, ensine-as com persistência a seus filhos. Ensine-as, ensine o quê? Essas palavras, essas coisas que nós estamos aprendendo da palavra de Deus, que Deus está nos ensinando. Essas coisas, quem vai falar? Eu, para meus filhos. Eu falando para meus filhos. Não é a igreja, não é professor, não é a culto da escola dominical, não são outras pessoas, é eu que devo falar essas coisas para meus filhos. Eu quero que eles peguem meus valores. Eu quero que eles seguem meu exemplo. Espero que meu exemplo é bom. Mas realmente é nós, os pais, que precisamos assumir a responsabilidade de ensinar nossos filhos. Eu fiquei muito triste nesses dias. Alguém me mandou um artigo sobre um dos candidatos para a presidência. Ele fala sobre algumas das coisas que para que ele vai lutar. Uma das coisas foi de ter creches para as crianças 0 a 3 anos de idade. Eu pensava, que isso? 0 a 3 anos de idade? Eu vou entregar meus filhos para outras pessoas cuidarem para que eu possa ter uma profissão ou eu possa ganhar dinheiro? Só egoísmo. Mas eu vou entregar meus filhos para ser de zero de nascimento para os outros? Para ensinar meus filhos? De jeito nenhum. E ele fala aqui que é nossa responsabilidade de pais, de ensinar nossos filhos. E ele fala, como é a maneira ele fala aqui, ensine-os com persistência. Com persistência. A outra tradução fala que para inculcar essas palavras. É quase uma coisa de lavagem cerebral. Né? E realmente eu vou fazer isso com meus filhos. Porque nas escolas e com as amizades, muitas vezes os filhos têm outras pessoas tentando de inculcar outras coisas, padrões do mundo. E eu não tenho problema de alguém falar que eu estou fazendo lavagem cerebral dos meus filhos. Porque realmente eu quero que eles tenham meus valores, a visão que Deus tem nos dado para a criação de filhos, esses princípios, os caráter de Cristo. Eu não quero esses ensinamentos do mundo para meus filhos. Mas essa coisa de inculcar, ensine-as, tu as inculcarás no seu filho. Você vai gastar tempo. Isso é muito bom, que eu posso falar, que realmente precisamos fazer isso. E podia sair daqui, preciso fazer. Mas, agora como fazer? Rebeca e nós gostamos que quando nós ensinamos essas coisas, isso é bem prático. Porque nós temos aprendido a maneira de fazer isso. Mas vocês saindo daqui, tá bom, eu nem somente conheço os princípios, eu sei como colocar em prática esses princípios. Então, agora eu quero chamar a Rebeca aqui para continuar e como nós podemos ensinar nossos filhos com persistência, inculcando nelas os padrões de Deus. Amém. Vou aproveitar. Nós já somos casados 42 anos, gente. É muito tempo, né? Mas tem sido realmente uma verdadeira lua de mel. Muito, muito bom mesmo. Se eu tivesse que voltar de novo e fazer tudo de novo, eu casaria novamente com ele. Deus é bom. Então, mas vamos então agora falar na prática mesmo, né? Aqui está falando mesmo, né? Versículo 7.
ensine-as com persistência a seus filhos, converse sobre elas, né? Converse. Então nós temos que conversar. Tem que estar conversando. É uma coisa que tem pessoas que falam assim: ah, não, mas eu sou uma pessoa muito calada, não é o meu jeito de estar conversando. Gente, se o nosso jeito é contra a palavra de Deus, nós temos que mudar o nosso jeito. Você está entendendo? Nós temos que obedecer a palavra de Deus. Então, aqui está falando, converse sobre elas. Talvez a palavra que eu quero mais enfatizar hoje de manhã é a palavra de nós sermos intencionais na criação dos nossos filhos. Intencionais. Terça-feira nós vamos estar falando muito sobre como ensinar o seu filho a te obedecer, a te honrar. Nós vamos estar falando sobre as várias etapas, a área de disciplina, quando é pequeno, quando é maior, quando é adolescente, né? Terça-feira à noite. Mas hoje nós queremos falar sobre assim, no dia a dia. No dia a dia, né? Aqui fala assim, que é para conversar sobre elas. Quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Então, basicamente é o quê? É o dia inteiro, né? É o dia inteiro, é para nós estarmos conversando sobre esses princípios, sobre a palavra de Deus. É para nós estarmos ensinando com persistência. A gente sabe que para ensinar qualquer coisa, né, na escola, eles ficam repetindo. É a repetição que ajuda a pessoa a gravar aquilo, a lembrar aquilo. Então nós também, é repetição, é a responsabilidade da criação dos filhos é nossa, dos pais, né? A responsabilidade é nossa, não é da igreja. Graças a Deus que a igreja, como o pastor Marcos estava falando, eles enfatizam tanto a família que todo ano tem a conferência da família, né? Pode talvez outras conferências ir de 2 em 2 anos, mas a conferência da família é todos os anos. Por quê? Porque nós entendemos a responsabilidade, a importância de nós, os pais, sermos mesmos as pessoas que vão ensinar os nossos filhos. A responsabilidade é nossa. Deus vai cobrar isso de nós. Deus vai cobrar isso de nós, né? A responsabilidade é nossa. Aqui está falando para os pais, né? Então é muito importante isso, que nós vamos ensinar com persistência a seus filhos, né? Agora, converse sobre elas quando estiver. Vamos agora falar um pouco sobre sentado em casa. O que a gente faz sentado em casa? Na prática, o que a gente faz? Come. Uma das coisas que a gente faz sentado. É difícil você ver alguém fazer o prato e ficar em pé para comer, não é mesmo? Geralmente a gente senta para comer. Então, uma coisa que eu gostaria de te encorajar, que pelo menos uma refeição por dia, nós reunimos a família e sentamos juntos, né, juntos à mesa, para poder ter aquele tempo, para poder obedecer aqui a palavra, né? Pelo menos uma refeição. Eu sei que as agendas são todas loucas, né? Uns já saem de casa enquanto os outros ainda estão dormindo, outros já chegam em casa, outros já dormiram, né? E assim, às vezes, quase não se vê durante o dia. Uma loucura as agendas. Mas eu acho que nós, os pais, temos que intencionalmente dar um jeito de pelo menos uma refeição por dia, sentarmos juntos como família, né? Se for preciso, reajeita lá a sua agenda para que dê certo. Mas sente para poder falar juntos, né? Para pelo menos tomar uma refeição juntos. Então, por exemplo, nós sempre, para nós, a refeição sempre mais fácil era o almoço. Então mas aí sempre o que nós fazíamos, quando a gente sentava à mesa, quando os filhos eram pequenos, a gente sempre pegava na mão,
para poder orar, fazer a oração, uma para as crianças não estar mexendo com as coisas, e a outra também só para elas prestarem atenção, e fazíamos a oração juntas, né? Juntos orávamos. Aí, quando eram pequenininho, a gente orava. Assim que começavam a crescer um pouco mais, a gente ensinava a orar, né? Nós fazíamos, então você vai orar assim. Aí a gente fazia a oração, a criança repetia, e aí aprendendo. Aí depois que crescia um pouco mais, aí ele já fazia a oração sozinho, né? E assim, ensinando os filhos a importância de orar e de agradecer a Deus pela refeição, pela comida, pelas coisas. É tão importante. Isso tudo é ensinado. E nós temos que ser intencionais em estar ensinando isso. Muito importante, sentado, né, em casa. E aí também de fazer questão de que procurar um assunto, né, naquela mesa, que vai ser algo que vai trazê-los também de novo o pensamento sobre as coisas de Deus, né? Alguma coisa que está acontecendo e a gente já aproveita, já nós controlando o assunto da mesa, para que seja mesmo realmente algo sobre Deus e sobre princípios bíblicos e algum ensinamento. Uma sugestão é que não deixe ninguém ir para a mesa com o celular, né? Eu já vi uma família inteira sentada juntos à mesa, mas todo mundo no celular, né? Ninguém não está conversando, ninguém não está ensinando. Então, eu acho que um bom costume é ter uma cestinha no outro lugar, onde todo mundo coloca o celular. Se tocar, deixa tocar. Depois você vai ver quem foi e você vai retornar. Isso vai mostrar para os seus filhos que você está valorizando aquele tempo com eles. Para eles também não deixá-los atender telefone durante aquele período. Para valorizar esse tempo e ter um tempo mesmo concentrado, né, valorizando esse tempo. Eu quero aproveitar já o assunto, vamos muitas vezes também sentados em casa, né, uma das coisas que muitas vezes a gente vê é todo mundo no celular, é todo mundo na mídia social e tudo. E eu quero te dizer, queridos, nós temos que saber controlar isso. Agora, nós os pais temos que ser o exemplo. Nós temos que ser o exemplo. Se você está toda hora no celular, toda hora, né, nas mensagens, toda hora no WhatsApp, toda hora no Face, então é o que os seus filhos vão ver. E a tendência é deles nos imitarem. A tendência é de nos imitar. Eu acho que o nosso alvo, é perigoso isso, mas eu vou falar uma coisa aqui. O nosso alvo como pais é de poder viver de uma maneira que nós vamos poder falar para os nossos filhos: siga a mim como eu sigo a Cristo. Isso é forte, isso não é fácil. É mais fácil falar assim: olha, não me copia não, veja o que a Bíblia fala e faça o que a Bíblia diz. Mas nós sabemos que nós somos a influência do lar. Nós somos a influência do lar. A tendência mesmo é dos filhos repetirem o que eles viram na sua criação. Isso já, né, pelos séculos a gente já sabe isso, que essa é a tendência, o normal, né? Se uma criança foi maltratada pelos pais, a tendência dela também é de agir da mesma maneira. Então nós que temos que sermos intencionais e estar prestando muita atenção, qual o exemplo que eu estou dando. Gente, isso me tocou muito forte. Uma vez, minhas filhas chegaram comigo e falaram assim: mãe, eu quero ser igual a senhora. Aí eu entrei em crise, porque eu pensei: ai Deus, tem tantas áreas da minha vida ainda que eu não quero que elas sigam. Aquilo me fez entrar em crise mesmo. Eu pensei: poxa, realmente, a nossa célula principal é o nosso lar, é a nossa família. As minhas discípulas principais são as minhas filhas, né? Se eu não puder passar para elas esses princípios, quem vai poder?
Então, nós temos que prestar atenção, que eu tenho que ser o exemplo. Já, né, com o celular, o tempo que eu gasto na mídia, né, social, no Face, é tão importante que eu saiba limitar. Muito importante. É importante. Eu louvo a Deus pelo WhatsApp e pelo Face, porque realmente é um meio de comunicação, hoje em dia, muito, muito útil. Mas nós temos que saber controlar. Nós temos que saber a não deixar aquilo dominar o nosso tempo e acabar perdendo tempo com isso. Muito importante. Com seus filhos também. É importante nas nossas casas os filhos não terem celular ou qualquer smartphone ou iPad com uma senha que você não saiba. Você deve saber, você precisa saber a senha, né, de todos os aparelhos na sua casa. Claro, obviamente, entre marido e esposa, nunca pode ter uma senha que um não sabe do outro, né? Meu digital abre o celular do Paulo, o digital dele abre o meu celular. É muito importante, não pode ter segredos entre nós. Amanhã à noite a gente vai estar falando para os casais, nessas áreas. Mas para os filhos também. É importante também que a gente procure que o lugar onde eles vão estar olhando, acessando a internet e comunicando com os amigos e tudo, na mídia social, que seja também um lugar público, onde você está, onde você tem acesso. Eles não entram no quarto e fecham a porta e ficam lá sozinhos, né, acessando a internet. É importante que seja uma coisa bem mais transparente e que nós estejamos sempre olhando e observando. Muito importante nós nos envolvermos na vida dos nossos filhos. Gente, é a nossa responsabilidade. Eu conheço um caso, né, de que um filho começou com um amiguinho na escola, ele ainda era garoto. Um amiguinho na escola levou uma revista pornográfica. E lá na escola, então, esse coleguinha dele mostrou para ele. Naquele tempo, ele não tinha nem se despertado nessas coisas ainda. Para ele era muito ainda inocente. Ele nunca nem pensou nessas coisas. Mas o coleguinha dele começou a mostrar essas coisas para ele. E aquilo começou a despertar, né, desejos não sadios na vida dele. Eu sei que aí ele nunca contou para os pais, né, e aquilo continuou na escola, né? Então, na escola, com os amiguinhos da escola. No fim das contas, esse rapaz, quando ele se tornou adolescente, ele se apaixonou por uma menina, acabou engravidando a menina, tudo sem os pais saber de nada, né? E depois, né, quando foi descoberto quando a menina ficou grávida, né? Aí foi um tempo muito difícil para eles, muito difícil para eles. É claro que eles, foi naquele tempo que nós aconselhamos, falamos assim, olha, agora não é na hora mais de estar brigando com ele, agora está na hora de amá-lo para ajudá-lo a ver o tanto de errado que foi tudo isso e ver onde que começou. E foi o pai disse que quando ele sentou com o filho para começar a conversar sobre tudo isso, ser bem mais transparente, mais envolvido na vida do filho, que ele descobriu, tudo tinha começado naquele tempo, com aquela revista pornográfica. Então nós que temos que estar muito atentos, queridos, nós temos que estar prestando atenção nas amizades dos nossos filhos. A Bíblia diz lá em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 33, vamos olhar rapidinho, pode até colocar, pode tirar a foto da família, pode já colocando esses versículos, se puder. 1 Coríntios 15, 33, muito forte, vamos olhar rapidinho. O que diz 1 Coríntios 15, 33? Acho que todos nós até já sabemos de cor, mas olha só como começa.
Não se deixem enganar. A Bíblia já está nos alertando, porque é comum a gente se enganar nessa área. Aí já está nos alertando. As más companhias corrompem os bons costumes. Quando os filhos são pequenos, às vezes a gente tem mais controle, né? E parece que os filhos estão indo tão bem. Mas às vezes, uma má companhia, parece que tudo que você ensinou parece que vai água abaixo. Então nós que temos que estar prestando muita atenção nas amizades dos nossos filhos. Eu quero dizer, queridos, nós temos que fazer do nosso lar um ambiente onde os filhos vão querer trazer os seus amigos para a nossa casa. Nós que temos que estar prestando atenção nisso. Muito importante isso. Eu sei que, especialmente como adolescente, às vezes sai até caro, porque se tiver os amiguinhos na casa, a gente tem que estar, né? Sempre tem que ter alguma coisa para eles comer, para tomar, estão sempre com fome, né? Mas vale a pena você investir. Vocês lembram que quando a gente ensina sobre célula, nós falamos sobre as três atmosferas que tem que existir em toda a célula, né? Uma é a atmosfera do amor, né? Então, se a minha célula principal é o meu lar, então, no meu lar precisa existir essa atmosfera de amor. Meus filhos precisam sentir amados. Eles precisam sentir amados. Eu preciso estar declarando isso com a minha boca. Eu preciso estar demonstrando isso com os meus atos, né? Todos os dias, queridos. É importante nós declararmos para os nossos filhos: filho, eu te amo. Filha, eu te amo. Pais, para as filhas meninas, elas precisam tanto disso. Pais, para os seus filhos, homens, também precisam disso. Eles precisam deste amor saudável de pai para filho. Porque muitas vezes essa ausência do amor paterno no lar tem causado tanta problema com a identidade das nossas crianças e dos nossos filhos. É em casa que eu tenho que estar ensinando meu filho, quando nasce um menino, homem: filho, você é homem, você é menino. Quando é uma menina, que ela sabe que ela é menina. É em casa que eu tenho que ensinar isso, para que quando eles chegam na escola e falam assim: não, você pode escolher. Isso assim: não, como é que eu vou para escolher? Olha aqui para mim, eu sou menino. Não tem nada de escolha não, já a escolha foi Deus que fez. Você está entendendo? Nós que temos que ensinar isso em casa. Em casa. Tem que sair de casa já fortes, enraizados com essas verdades. Sentados em casa, que a gente vai falando essas coisas, vai ensinando. E eu acho que nós temos que até ajudar. Eu fiz muito questão disso, eu e o Paulo fizemos muito questão disso, que as nossas filhas, né, a gente as vestisse como meninas, que o cabelo fosse corte de meninas, que elas usassem brincos de meninas, né, elas tivessem bonecas para brincar, e que o nosso filho parecia um homem, a roupa, o cabelo, né, os brinquedos. Isso tudo é ensinado, queridos. Hoje em dia eles falam assim: não, mas a tendência é desde nascença. Gente, somos nós que vamos influenciar os nossos filhos desde quando eles nascem. Por isso que não podemos deixar nas creches de 0 a 3 anos. Não podemos, a responsabilidade é nossa. Nós vamos prestar conta a Deus pelos nossos filhos. Eu não quero ser chata aqui hoje, mas estou falando umas verdades muito fortes, porque é para o nosso sucesso, é para o sucesso dos nossos filhos, né? Nós queremos ver nossos filhos bem, nós queremos ver os nossos filhos com a sua identidade, sabendo quem eles são, né? Indo seguros para a universidade, conhecendo o Deus que
que é o pai deles, sendo enraizados nisso. Mas tudo começa sentados em casa, é conversando, é ensinando, é nós tomando essa responsabilidade. Bom, eu comecei a falar sobre os ambientes do lar, né? O amor, nós temos que estar demonstrando amor, nós temos que estar falando amor, nós precisamos estar abraçando os nossos filhos. É importante um pai abraçar seu filho, aquele abraço saudável. É interessante, vou tirar só um tempo rapidinho para te contar de uma igreja lá na Itália, que é uma igreja muito grande, próspera, uma das maiores igrejas evangélicas lá da Itália, e onde eles estão tendo sucesso na cura dos homossexuais, através de usando com os homens que conhecem a sua identidade e ajudando aquela pessoa. Um homem para cada rapaz que está tendo dificuldade com a sua identidade, eles têm um homem que serve como pai para ele, que o trata como pai, outro homem que trata-o como irmão, e outro só como um amigo, mas todos três fortes com a sua identidade e ajudando aquela pessoa a também aprender, a conhecer a sua identidade, quem ele é em Jesus. Muito forte, eles estão tendo muitas curas lá, está sendo uma coisa linda. Eu quero só mencionar aqui, nós amamos os homossexuais e as lésbicas, não temos nada contra eles, a pessoa deles. Não podemos concordar com o estilo de vida que eles escolhem a ter, porque nós cremos que é contra a palavra de Deus. E por isso que eu digo, nós pais, sentados em casa, quando os nossos filhos são pequenos, vamos ajudá-los a conhecer a sua identidade, e vamos amá-los, para que eles vão saber que eles são amados, são seguros neste amor e na sua identidade. Segundo ambiente que nós falamos também, né, que toda a célula tem que ter, é o ambiente da alegria, alegria, a Bíblia mesmo diz em vários lugares, que é para nos alegrai-vos no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. E uma das maneiras que nós demonstramos alegria é com sorriso, não é mesmo? Quando a gente vê alguém sorrindo, a gente pensa, aquela pessoa é uma pessoa alegre. Inclusive, parece que assim o ambiente fica mais leve quando a gente sorria, não é mesmo? Quero ver todo mundo sorrindo aqui, vamos lá, sorri aí para mim. Olha, é gostoso, né? Parece que assim fica um ambiente mais gostoso, mais leve. Gente, é assim o nosso ambiente no nosso lar. No nosso lar, nós precisamos ser pessoas alegres. Afinal das contas, nós somos o povo mais alegre do mundo. Porque a nossa alegria não depende das circunstâncias. A nossa alegria depende de Jesus, né? E Ele é estável, Ele é estável. Então nós podemos sempre estar alegres. A Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Então, nós temos que ser pessoas, nós, os pais, temos que dar esse ambiente no nosso lar. Aí você fala assim, mas não é o meu jeito. Eu não sou uma pessoa assim de estar sorrindo toda hora. Muda o seu jeito, para poder obedecer a Bíblia. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Então, aprenda a sorrir. Aprenda a falar, né? Ser uma pessoa mais positiva. Isso é importante, isso é muito importante. É muito importante. E tem que começar conosco. Aí sim, nós podemos ensinar os nossos filhos a sorrir e serem pessoas alegres, né? E o terceiro ambiente que nós ensinamos, que deve ter em toda a célula, é o ambiente da fé, né? Aquela atmosfera da fé. E nós que temos que estar declarando palavras de fé sobre os nossos filhos, palavras de encorajamento. Você vai dar conta sim, filho. Nunca deixa sair da sua boca qualquer maldição para seu filho, sua filha. Nunca. Às vezes é assim, sem querer. Poxa, filho, você não presta. Gente, nunca deixa uma coisa dessa sair. Não deixa assim, uma coisa assim,
Não deixa isso fluir, porque a Bíblia diz que o que está cheio o coração é o que sai da boca. Então nosso coração tem que estar cheio de palavras de fé. Filho, você vai dar conta sim, você errou aqui, você foi disciplinado, mas eu sei que você é um filho obediente, eu sei que você vai me honrar, eu sei que você vai ter uma boa vida sobre a terra, uma longa vida sobre a terra, eu sei que você vai me obedecer, você vai ser um grande homem de Deus. Você fica declarando, há poder nas suas palavras, poder tanto que a Bíblia diz que é de vida ou de morte, que nunca saia das nossas bocas palavras de morte contra os nossos filhos, palavras de derrota, palavras de derrota, de que eles não vão dar conta. Não, nunca. Vamos fazer essa decisão de falar, Senhor, não deixa nunca sair essas palavras da minha boca, mas sempre palavras de fé, né? E assentados em casa, que a gente vai estar falando, converse sobre elas. Temos que estar conversando sobre elas, enquanto sentados em casa. Outra coisa que eu quero encorajar também, sentados em casa, é de ter o culto doméstico, né? De talvez logo após aquela refeição, nós fazíamos assim, logo após o almoço, a gente já naquela hora, assim que terminávamos de almoçar, nós então fazíamos o nosso culto doméstico, né? Enquanto as crianças eram pequenininhas, a gente contava as histórias da Bíblia, fazia drama, teatro, era uma coisa assim, sempre para o nível delas, mas aí sempre decoramos versículos juntos, e também oramos juntos, e assim as crianças vão aprendendo, né? Muito importante a gente tirar um tempo todos os dias para aquele culto doméstico, de estar orando juntos como família, e de estar investindo na vida dos nossos filhos. Isso é muito importante, sentados em casa, né? E falando, conversando sobre essas coisas. Outra coisa que eu quero mencionar também, sobre sentados em casa, nós muitas vezes, para uma diversão, a gente gostava de assistir filme. Claro que quando os filhos eram pequenos, eram os filmes mais de acordo com a idade deles e tal. Aí, quando já eram maiorzinhos, às vezes era um drama, era um filme de ação, alguma coisa. Mas aí o que nós fazíamos? Nós sempre assistíamos, desde quando eles eram pequenos. A gente assistia um filme juntos, depois nós conversávamos sobre aquele filme. Eu lembro naquele tempo, tantos anos atrás, que nós assistimos juntos aquele filme chamado Robin Hood, né? Filme muito antigo, mas o que nós prestamos atenção? Que no filme, o que a gente está fazendo? A gente está torcendo que o Robin Hood consiga roubar do rico para poder dar para o pobre, como se fosse o fim justifica os meios, né? Não, você pode roubar sendo que você está roubando do rico, e a gente está lá torcendo para ele conseguir roubar do rico, né? Nós estamos torcendo para ele pecar. Aí então nós parávamos o filme e falávamos, vocês estão vendo isso, gente? Isso é errado. Nunca é certo roubar. Roubo é pecado. Agora é claro que não é certo as pessoas, né, não ajudarem os pobres. Queremos ajudar os pobres, mas nunca é certo pecar. Nunca pode roubar. Isso é pecado. Então nós sentávamos e conversávamos sobre esses princípios. Eu lembro naquele tempo que saiu aquela Pequena Sereia, né? Aí todo mundo falou, não, isso aqui é endemoniado, essa coisa aí, tudo da Disney. Teve um tempo que tudo da Disney era pecado, não podia, e nossos filhos queriam assistir o filme. Então nós deixávamos sair, quando saía na locadora, a gente locava o filme e sentávamos como família e assistíamos juntos e falávamos, né? Olha essa menina, né? Olha o que ela fez, né? Ela se vendeu, né? Então, aí a gente foi ensinando as coisas erradas. Você está entendendo? Em vez de simplesmente não deixar-lhes assistir nada, ou deixá-los, ou proibir, aí o que acontece muitas vezes? Aí vão lá na casa do vizinho, uma hora que a gente não está sabendo, e vão assistir para lá. E ninguém não vai estar corrigindo, ninguém não vai estar lá orientando o que é certo ou o que é errado.
Você está entendendo? Por isso que tem que ser em casa, somos nós. Temos que ser intencionais em ensinar os nossos filhos o que é certo, o que é errado. Porque hoje em dia não tem normas mais, né? Tudo é assim, não, se o seu coração tá bom, não faz mal você, né, transar com sua namorada, porque afinal das contas vocês se amam. Agora, se não amasse, aí tá errado. Hoje em dia é assim, hoje em dia não tem valores certos e errados. Mas a Bíblia nos orienta muito claro o que é certo, o que é pecado, o que é imoralidade. A Bíblia nos orienta. E somos nós que temos que ensinar intencionalmente isso para os nossos filhos. E assentados em casa, enquanto a gente está lá, conversando. Temos que estar conversando, inculcando, ensinando com persistência aos nossos filhos. Então, uma vez eu lembro que nós assistindo um filme em casa, aí às vezes, né, tinha uma cena imoral. Aí a gente falava assim, fecha os olhos. Aí todo mundo fechava os olhos, né, inclusive o pai também fechava os olhos. Aí eu que ficava assim, meio olhando assim, agora, pode olhar, né. Aí assim, para quê? Para ensinar os filhos que às vezes tem coisas que não devemos olhar. Para ensiná-los a fugir da imoralidade, a fugir dessas coisas que não são boas para nós. Então, isso tudo é ensinado em casa. Isso é ensinado em casa, né? Aí, eu sei que um dia, como já com os nossos, todos já casaram, todos já saíram de casa, eles agora vão assistir, não somos nós que vamos controlar isso. Mas eu creio que nós fizemos o nosso, né, o que nós podíamos para inculcar neles o que é certo, o que é errado, de acordo com a palavra de Deus. E também, principalmente, deles terem um relacionamento pessoal com Deus, para que Deus vai trazer essa convicção na vida deles, o que está certo e o que está errado, né? Porque quem realmente nos traz a convicção do que é certo e errado é o Espírito Santo, e que mora em nós, né? Então, mas começa conosco, ensinando, né? Então, outra coisa que eu quero mencionar aqui é sobre nós sendo os discipuladores dos nossos filhos. Muito importante isso. Não tem ninguém que ama seu filho mais do que você. Então é importante, especialmente uma vez que estão na fase de adolescência, né? Jovens, que nós tenhamos um tempo, toda semana, que você vai dar prioridade para o discipulado do seu filho. Aquele horário marcado, que ele vai poder se abrir, que você não vai estar prestando atenção no seu celular, que você vai sentar lá, olhar nos olhos dele, não ficar mexendo no celular e conversar e deixar ele se abrir. Uma vez, depois que eu ensinei isso, uma mãe chegou comigo depois e falou assim, pastor, eu nunca tinha feito um horário específico com minha filha. Eu sempre senti que eu e minha filha éramos muito amigas, a gente conversava muito. Eu sempre me senti discipuladora dela. Mas depois que a senhora ensinou isso, eu marquei um horário com ela. Assim, mudou completamente. Agora ela espera aquele dia, ela espera para me contar coisas. Ela se abriu agora comigo, coisas que eu não sabia que estavam acontecendo na vida dela. Mas ela está se sentindo tão amada e tão bem cuidada. Então é importante que nós sejamos os discipuladores dos nossos filhos. Tire aquele tempo sentados em casa. Bom, vamos continuar aqui. A Bíblia diz, sentados em casa, que mais? Andando pelo caminho. Andando pelo caminho. Quando você for levar seu filho para a aula, né, aproveite aquele tempo. Seja intencional. Ore com ele. Ore que ele vai ser obediente ao seu professor, que ele vai contar de Jesus para os seus coleguinhas, que ele não vai ceder às tentações, né? Às drogas, às pornografias, às piadas imorais, a não ser legal com o colega, que eles não vão ceder a essas tentações. Ore com eles enquanto você está andando pelo caminho. Outra coisa que eu quero falar sobre andando pelo caminho, a importância de tirar férias
como família, sem outras pessoas, só a sua família, para você tirar tempo naquelas férias, brincar com seus filhos. Eu lembro que meu pai fazia isso conosco. Nós só tirávamos uma semana por ano, mas aquela uma semana a gente saía, nós íamos para a praia, e meu pai, minha mãe, eles brincavam de bola conosco, eles tomavam banho lá conosco, aí toda noite a gente fazia uma fogueira lá na praia, e eles contavam histórias, e era um tempo tão especial. Eu quero te encorajar, pelo menos, mesmo que seja só poucos dias, mas tire férias, só sua família, para valorizar aquele tempo juntos, também brincando juntos, né? Não só ensinando em casa assim, mais formalmente, mas brincando juntos, aprendendo a saber perder. Jogos de mesa também é uma coisa boa, para eles aprender a perder, né? E você não é sempre que a gente ganha. Então, tudo isso é tão importante a gente ensinar. Então, andando pelo caminho, ao se deitar, né? Ao deitar, lá em casa a gente fazia questão também de nunca colocar uma televisão nos quartos, porque a gente sabia que não tem como você estar controlando se está lá no quarto, né? Eu não digo que televisão é pecado, internet não é pecado, mas a falta do controle é errado. Nós temos que saber controlar, nós temos que saber dominar isso, e temos que ajudar a ensinar os nossos filhos também, sabendo controlar o tanto de tempo que eles ficam nos joguinhos, né, no videogames, essa coisa, tudo tem que ser controlado. Os nossos filhos precisam aprender a assumir responsabilidades no lar, e essas coisas podem ser prêmios, né, por a obediência, né, de ter feito aqueles deveres, aquelas coisas. Aí talvez o prêmio seria um tempinho nos jogos, alguma coisa assim, mas nós temos que saber controlar. E também de que os nossos filhos, a última coisa da noite, antes de dormirem, não vão dormir assistindo alguma coisa que talvez nem preste, né? Nós tínhamos um hábito de toda noite, né, o filho deitava, a gente ia lá, orava com eles, declarávamos o nosso amor por eles, dávamos aquele beijo, e aí assim eles dormiam. Nós tínhamos até uma oração que era meia decorada, a gente falava em inglês, que era assim, vou até falar para vocês, era assim: Dear Jesus, bless my children, help them have a good night's sleep and wake up happy praising Jesus. Que quer dizer: querido Jesus, abençoe meu filho, ajude-o a ter uma boa noite de descanso e a acordar alegre louvando a Jesus. Então aí era a última coisa que eles ouviam antes de dormir, né? Aí dava aquele beijo, declarava o nosso amor por eles. Aí de manhã também, aqui fala assim, ao deitar e ao levantar, né? Então também, a primeira coisa de manhã, em vez da gente estar lá gritando com o filho, rápido que você já está atrasado, aquela coisa toda, né? E aquela gritaria, aquele ambiente tão ruim em casa. Não, a primeira coisa, quando a gente ia acordar, você acordou alegre, louvando a Jesus, né? E já querendo aquele sorriso, né? Sim, né? Tão importante, já começando o dia também, que quando o seu filho acorda de manhã, que quando ele, né, acorda, que ele vai lá, ele vai ver que você está lá, tirando seu tempo sozinho com Deus. Você está lá ajoelhado, ao lado da sua cama, ou você está lá adorando a Deus. Uma das coisas que muito marcou a minha vida, eu lembro quando eu era criança, a gente morava lá em Belo Horizonte. Aí, se eu acordava assim de madrugada e estava com medo, né? Sempre eu corria lá para o quarto da mamãe para entrar na cama com ela. Aí, mas sempre, meu pai já estava acordado. E eu via, ou ele estava na escreveninha dele, ou sentado lá, né, lendo no escritório dele, ou sentado à escreveninha, lendo a Bíblia, ou ajoelhado, orando, ou às vezes ele estava na sala,
andando e orando. Aquilo marcou a minha vida. Aquilo trazia uma segurança para a gente. A gente sabia, né, que não tinha ladrão em casa, não. O papai estava lá orando, né? Que criança às vezes tem medo, né? Eu tinha medo às vezes. Aí, tá tudo bem, papai está orando, né? Mas aquilo marcou a minha vida. E é o que eu quero também falar para vocês, queridos. Talvez você está aqui pensando assim: poxa, mas meus filhos já estão grandes, já está muito tarde para eu fazer essas coisas. Mas nunca é tarde demais para a gente orar pelos nossos filhos. A maior demonstração de amor que você pode fazer pelos seus filhos é de orar todos os dias por eles. Ore, jejue, pague o preço, porque nós sabemos pela Bíblia, tem versículos na Bíblia que dizem que não é da vontade de Deus que nenhum dos seus filhos pereçam, mas que todos cheguem ao arrependimento. Então nós sabemos que nós estamos orando de acordo com a vontade de Deus. Então ore, pague o preço, ore, jejue, creia, porque Deus vai fazer a obra, Deus vai te ouvir. Não há lágrimas de um pai e de uma mãe pelo seu filho que Deus não vê. Ele vai ver. A Bíblia diz: aqueles que com lágrimas semearam, com júbilo ceifarão. Nós vamos ver a salvação dos nossos filhos. É da vontade de Deus, mas somos nós que temos que pagar o preço por isso. E sempre temos essa arma poderosa, que é a arma da oração, né? Temos essa arma. E nunca esqueça de orar, interceda todos os dias por seus filhos, por nome, né? Eu faço questão de fazer isso. Eu peço sempre a Deus: Deus, nunca deixa eu passar um dia sem orar todos os dias por nome, por cada um dos meus filhos, dos meus netos. Está aumentando, né? Já está aumentando nomes, mas vale a pena a gente orar, interceder, né? O meu pai orava que toda a sua descendência sempre serviria ao Senhor. E agora já tem a 5ª geração, né? Ele já tem bisnetos, né? E todos estão servindo ao Senhor. Todos estão servindo ao Senhor. E, queridos, eu quero dizer, isso não é por acaso, porque Deus não tem netos, Deus só tem filhos. Deus só tem filhos. É uma decisão individual. Eu não posso fazer a decisão pelo meu filho para receber Jesus. Ele tem que ter essa convicção, ele que tem que arrepender pelos seus pecados e convidar Jesus a entrar no seu coração. Mas ai de mim, se desde pequeno eu não estou ensinando, se eu não estou inculcando para ele que não tem outro caminho melhor, que o único meio de salvação é através de Jesus. E ai de mim, se eu não estou vivendo de uma forma que vai atraí-lo a esse Jesus que eu estou servindo. Queridos, a responsabilidade é nossa. Quero terminar agora. Nós vamos mostrar um pequeno clipe. E aí logo após esse clipe, eu e o Paulo queremos orar por vocês. Tá bom? Pode mostrar. Eu queria ter mais tempo para dizer ao meu filho que o amo mais que qualquer coisa. Tempo para entendê-lo melhor. Levante, seja homem. Escutar suas opiniões. Indo para a casa de amigos. Eu vi você indo para a casa daqueles músicos. Para poder falar com ele, ouvir a sua voz. É isso que você ouviu? Saia daqui! Gostaria de dizer: sinto muito. Gostaria de ter tido tempo. Eu queria mais tempo. Tempo para fazer o que eu nunca fiz. Para falar melhor sobre o carinho que tenho por ele.
para amá-lo mais. Amém. Vamos ficar em pé. Gostaria de convidá-los todos, vamos fechar os nossos olhos. Talvez hoje você sentiu que talvez Deus está falando com você, que talvez teve áreas da sua vida que vocês, pais, não foram tão intencionais como talvez deveriam ter sido. Talvez poderíamos ter feito muito mais. Mas, queridos, eu quero te encorajar dizendo que enquanto há vida, há esperança. E mais uma vez, só dizer, não esqueça de orar. Não esqueça de orar. Nós temos essa arma. Eu me lembro quando meu pai estava doente, já velhinho, lá no hospital. Eu fui passar um creme nas pernas dele, porque a pele dele estava tão seca. Quando eu cheguei nos joelhos dele, tinham calos nos seus joelhos. E eu comecei a chorar. E Deus falou para mim, eis aí o segredo do sucesso do seu pai. Todos os 5 filhos, todos servindo ao Senhor, todos os netos, todos os bisnetos. E a oração diária dele de que toda a sua descendência serviria ao Senhor. É o poder da oração. Queridos, não vai adiantar no caixão do filho a gente chorar e arrepender. O tempo é agora. É de nós fazermos um compromisso diante de Deus, de reconhecermos que a responsabilidade da criação dos nossos filhos, Deus colocou nas nossas mãos, na mão dos pais e das mães. E que nós vamos assumir essa responsabilidade. Que nós vamos ser intencionais em criar os nossos filhos. Como a Bíblia diz, nós vamos ensiná-los com persistência todos os dias. Nós vamos conversar sobre isso, intencionalmente. Eu quero até convidar todos os pais que estão aqui agora a levantarem as suas mãos, sua mão direita. Vocês que querem fazer um compromisso juntamente comigo, com Paulo, e vamos repetir uma oração juntos, fazendo uma oração mesmo, pedindo a Deus ajuda e fazendo um compromisso diante dele, de sermos mais intencionais. Se você quer repetir essa oração comigo, todos os pais, todas as mães, levante a sua mão direita agora e repita após mim, diga assim: Senhor Jesus, eu quero obedecer a tua palavra. Ajude-me, Senhor, a intencionalmente ensinar com persistência aos meus filhos o teu caminho, a conversar sobre as tuas palavras, sentados em casa, andando pelo caminho, ao deitar e ao levantar. Ajude-me, Senhor. Eu quero declarar, igual Josué declarou, que eu e a minha família serviremos ao Senhor. Amém, Senhor. Amém, Jesus. Amém, Senhor.